Por que agora? Mas se não agora, quando? No ano passado, eu me formei em comunicação social, publicidade e propaganda. E atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação teológica em missiologia e uma profissional em gestão estratégica de negócios. Mas desde 2015, Deus me deu a missão de alcançar e discipular jovens universitários e capacitá-los a cumprir a grande comissão, exercendo a sua vocação nas esferas da sociedade. Mas por que só agora vim falar abertamente sobre isso? Em 2017, houve um momento que nosso ministério estava tendo um certo boom ali, e eu fui naquela época até motivado por algumas pessoas próximas, alguns amigos próximos, a vir começar a falar sobre isso abertamente. Mas se eu tivesse começado naquela época, hoje com certeza já teria um certo número de inscritos, uma certa visibilidade. Porém, eu acredito que para nós que somos cristãos, a comunicação ela tem um propósito maior. Diferente do que acontece em vários outros setores, onde você cria um personagem, constrói uma persona com o objetivo de alcançar um público e que nem sempre corresponde a uma verdade, a uma realidade. Para nós, a comunicação e esse meio ele serve para manifestar aquilo que Deus já está fazendo, tornando visível um propósito que Ele já deu e ampliando o alcance da mensagem que ele está querendo propagar naquele tempo. E eu percebi que lá atrás, em 2017, eu não tinha ainda raízes profundas o bastante para falar algo sobre o que estava acontecendo. Existe um versículo da Bíblia que provavelmente você entendeu errado e eu vou te explicar o porquê. Em Mateus 10:26, Jesus diz: "Não há nada em oculto que não venha a ser revelado." E eu particularmente ouvi esse versículo a vida inteira com pessoas dizendo como se Deus fosse tornar público o pecado que as pessoas cometiam no secreto. Como se algo está errado, mas Deus vai trazer à tona porque não tem nada oculto que não venha a ser revelado. E não que isso seja uma completa mentira, mas se você olhar o contexto que Jesus está falando e continuar lendo o texto, você vai ver que ele diz o seguinte: "Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. O que eu disse no secreto, vocês devem trazer à luz. E o que foi dito, sussurrando nos ouvidos, subam dos telhados e proclamem." A verdade é que nesse texto, Jesus não está falando do pecado, mas o que ele está dizendo é que tudo que ele planta em nós, no secreto, chega um momento que ele quer tornar isso público. É como o Brandon Lipscher vai defender no livro Enraizado, que antes de nossos frutos serem evidentes, nós precisamos ter raízes profundas em Deus. E a diferença entre aqueles que permanecem e aqueles que desaparecem é justamente a capacidade de permitir que Deus venha gerar em nós raízes profundas antes de tornarem as coisas manifestas ao mundo. E aqui cabe uma pergunta: será que nós temos raízes o suficiente para ser a voz de Deus? Ou tudo que nós temos a compartilhar é algo que nós ouvimos de outra pessoa? E não tem nada de errado em você ouvir outras pessoas. Eu ouço muitos amigos, eu ouço pessoas próximas de mim, mas se tudo que nós temos para dizer sobre Deus é o que nós ouvimos de alguém, então talvez o nosso Deus seja esse alguém. Talvez o nosso Deus seja o YouTube, um podcast ou até mesmo o nosso líder que se torna a nossa fonte, ao invés de ser alguém que auxilia a nossa jornada. E eu volto a dizer, não tem nada de errado em você ouvir outras pessoas, mas é como meu amigo Gilberto Araújo costuma dizer: não terceirize sua fé, ninguém vai percorrer a sua jornada por você, então você precisa assumir a sua posição. A verdade é que muitas vezes nós transformamos o nosso lugar secreto num lugar de fuga e a oração uma desculpa para a nossa falta de ação, pois nós já temos uma palavra de Deus, Deus já disse o que precisa ser executado e nós vamos para a oração simplesmente esperando uma intervenção sobrenatural, quando o que Deus espera de nós é que nós sejamos responsáveis com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos e sejamos bons mordomos da sua criação. O nosso secreto é um lugar de comunhão, de intimidade e de preparação. É exatamente como a caverna de Adulão. Ao contrário do que muitos pensam, a caverna de Adulão não é o lugar onde os fracos se escondiam, mas é o lugar onde Deus transformou homens vistos como fracassados nos guerreiros de Deus que conquistaram uma nação. Então, o lugar secreto é o lugar onde Deus restaura a nossa alma, fortalece o nosso espírito e nos capacita para cumprir a sua missão. E Ele nos traz de volta ao seu propósito original. A minha pergunta é: o que o mundo iria ver se o seu secreto viesse à luz? Então, por que só agora? É que Jesus disse que nós deveríamos ser conhecidos pelos nossos frutos. E uma árvore que você só enxerga raízes, talvez ela esteja num solo que não é muito saudável. Nós conhecemos as pessoas, os discípulos de Jesus, não por aquilo que ele está falando ou porque ele diz ser,
mas sim pelos frutos que ele já gerou, pelas pessoas da qual ele formou. Então eu quero finalizar esse pensamento com você compartilhando um dos conselhos mais preciosos que eu ganhei e que sempre que possível eu tento colocar em prática. Tenha algo relevante para dizer, então se cale, até que as pessoas queiram te ouvir ou que Deus te mande falar, pois a sabedoria mora no silêncio, e como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra certa dita no momento certo. Que Deus abençoe vocês e vamos junto nessa jornada. Segue aqui o nosso canal e comece a nos acompanhar, porque estamos apenas começando e o futuro é brilhante.